Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos, né? Vamos dar início a mais uma escola dominical, né? Agradecendo ao Senhor por esse dia maravilhoso, né? Vamos estar começando orando, né? Para que o Espírito Santo esteja nos conduzindo. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graças, meu Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria, meu Pai, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, Senhor. Abençoe a vida do Ogura, a minha vida, a vida do Túlio, meu Pai, abençoe a vida de todos que estão nos assistindo, Senhor, meu Deus, para que possamos cada dia mais caminhar na Tua direção, meu Pai, e sermos servos úteis na Tua obra, Senhor. Te agradecemos por esse domingo, Senhor, meu Deus, te agradecemos pela nossa vida, pela noite de sono, que tranquila que nós tivemos, Senhor, meu Deus, agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos estar louvando ao Senhor agora? Amém. Bom dia, que Deus abençoe a sua manhã, o seu estudo da Palavra de Deus. Vamos adorar esse Deus maravilhoso, poderoso, bendito, soberano, independente das circunstâncias, que você possa adorá-lo e exaltar a esse Deus maravilhoso. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia! Que Deus abençoe sua manhã e que você possa sempre adorar e exaltar este Deus. Um bom estudo da Palavra de Deus. Pai do Senhor mais uma vez, irmãos, bom dia, né? Vamos estar dando início à nossa escola dominical.
Hoje nós vamos estar falando, o tema nosso é viver com fé e razão. E o nosso texto bíblico está em 1 Coríntios 14, de 12 a 25. Assim também visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para edificação da igreja. Pelo que, o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém, depois da tua ação de graça, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 em outra língua. Irmãos, não sejais meninos do juízo, na malícia. Sim, sedes crianças quando ao juízo sedes homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal para que os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entenderem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar em incrédulo ou indouto, é ele por todos convencidos, e por todos julgados. Tornaram-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de nós. Amém, irmãos? A vida cristã, podemos encontrar caminhos para a convivência entre a fé e a razão, a glória de Deus e o cumprimento da missão, conhecendo as orientações do apóstolo Paulo feito à igreja em Corinto, e analisando o sermão 70 de John Wesley, sobre o caso da razão imparcialmente considerada. Esse sermão 70 de Wesley, assim, resumindo, ele fala assim no meio termo entre a fé e a razão. E assim, eu não vou entrar muito em detalhe, se alguém quiser depois, só ligar lá, sermão 70 de John Wesley, que vai aparecer lá na internet, e ele é bem grande, né? O nosso tempo aqui, como é meio restrito, mas ele diz muito a esse respeito. Vamos refletir nessa lição sobre a importância de não desprezar em razão em relação à fé e nem desprezar a fé em razão à fé, né? Porque o que acontece? Se a gente for ver, a gente tem que conciliar as duas coisas, né? A gente vê que a razão, por exemplo, o significado da razão que eu vi algumas razões é o seguinte: tem entendimento, simples compreensão pelo julgamento e pelo discurso, faculdade de raciocinar, né? Nós temos, né? De aprender, de compreender, de ponderar, de julgar, a inteligência. Funcionamento normal das faculdades intelectuais. Então, isso quer dizer o quê? Lucidez, né? A gente vai ouvir a palavra, a gente tem o quê? Compreender, raciocinar, né? Aprender e o quê? A gente tem lucidez no que a gente está falando e aprendendo, né? E a fé? A fé. Confiança em Deus e em Cristo e na sua palavra, né? Tem que buscar razão em tudo, né? A gente o quê? Acaba não tendo fé, porque a razão não gera fé. Apesar delas andarem
juntas, a razão não leva a fé, mas a fé leva a razão, né? Porque normalmente a razão ela sempre a pessoa quer que você comprove, né? O Túlio tem uma boa razão para dar a escola dominical, então ele vai me explicar por que ele tem uma boa razão, né? Enquanto a fé, às vezes, a razão que nós vamos ter é o quê? É o entendimento e a fé no Senhor que as coisas vão acontecer, né? Coríntios, né? Nós vamos ver aqui, era uma cidade muito rica, que tinha um comércio muito grande, né? Eu até vi hoje, buscando na internet, se eu estiver errado, vocês me desculpem, mas a cidade de Coríntios hoje é naquela região ali do Líbano, né? Então você vê que era uma cidade portuária e tudo passava ali, né? E Paulo o quê? Ficou vários meses naquela igreja para quê? Para instituir a igreja do Senhor. 1 ano e meio, 18 meses que ele ficou lá na cidade de Coríntios. Paulo estabeleceu a igreja de Coríntios por volta de 50 a 51 depois de Cristo. Em sua segunda viagem missionária, permaneceu 18 meses naquela localidade. Então ele ficou 18 meses ali. Ele pode confirmar lá em Atos 17, de 1 a 17. Formada majoritariamente por pessoas pobres e escravos. Apesar de ser um comércio muito rico, né? A igreja era formada por mais pessoas pobres e escravas, né? Corinto era uma das maiores cidades do Império Romano. Após sua partida, continuou a zelar pela igreja através das cartas. A igreja de Corinto vivia diversos problemas, tá, gente? Desde o início, a igreja passa por problemas, né? E um dos principais problemas é assim, a igreja de Corinto, a igreja de Corinto vivia diversos problemas, como partidarismo, né? Lá em 1 Coríntios 1, de 10 a 12, lá diz o seguinte, lá no 12, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, né? E Paulo fala assim, eu morri por causa de vocês? Por acaso vocês são batizados do meu nome? Então, hoje, por incrível que pareça, mais de 2000 anos atrás, a gente passa a mesma coisa. Nós somos de Cristo. Quem morreu por nós foi Cristo. E a gente acaba, às vezes, idolatrando outras coisas, outros deuses, né? Pela razão. Incesto, né? Essa imoralidade sexual não é de agora. Isso já vem, ó. Às vezes a pessoa acha que, vou falar, né, que a Bíblia está desatualizada, né? Olha só, isso já é antigo, né? Se você for ver lá no capítulo 5, né? Paulo recriminando lá os filhos, né? Que deitaram com as mulheres do pai, né? Processos em tribunais comuns entre irmãos da fé, irmãos brigando na justiça por causa de bens, né? Pensa bem. Falta de compromisso, conflito entre os fracos e os fortes, reivindicação das mulheres, incoerência na ceia. Olha quantas coisas que Paulo está dando. Já a vida de Paulo era. Olha quantas coisas que ele tinha que. Dúvidas em relação à ressurreição dos mortos. Muitas dúvidas em relação aos dons, capítulos 12, 14. Aparentemente, possuía muitos dons, mas fazia pouco uso da razão e do discernimento no uso deles. Então, a igreja tinha dons, mas o quê? Usava eles fora da razão, fora do entendimento, e o quê? Em vez de gerar frutos, causava era o quê? Contendas, né? Porque se a gente não usar a palavra de Deus com a razão, com o entendimento, né? Com o aprendizado, a gente, em vez de crescer, a gente vai estar o quê? Caindo. E o mais importante é assim, a gente cair e levar outras pessoas junto com a gente, né? Mas havia um pouco de razão e do discernimento delas.
o que atrapalhava o trabalho de edificação. Os dons espirituais deviam ser utilizados com sabedoria para promover a edificação. Né? Deus deu a gente o quê? Bom para edificar o quê? O corpo de Cristo. Porque nós fazemos parte dele. Né? E cada um o quê? Tem a sua função. O olho, na palavra de Deus, o olho não pode dizer que é mais importante do que o nariz. Ou né? Todos aqui estão em conjunto. Para isso, falar em outras línguas deveria vir acompanhado da interpretação. Hoje em dia, muitos buscam esse dom de línguas, né? Mas muitas vezes para a própria edificação. Porque se chegar uma pessoa aqui falando uma língua que ninguém conhece, como é que eu vou falar amém? Como é que eu vou dizer sim? Como é que eu vou concordar se eu não estou entendendo nada? Né? Então, por isso que a fé e a razão tem que dar o quê? Juntas. Paulo orienta a orar o Espírito, mas também a orar com a mente, visando a edificação da igreja como em todo. Em outras palavras, a igreja de Corinto precisava aprender a viver com fé e com razão. O apóstolo refere a edificação da igreja à exposição de seus próprios dons e de sua espiritualidade. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Então, olha só, ele dá graça que ele fala muito. Contudo, a igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas. Então, ele falando 5 palavras que todos entendem, é o quê? Vai instruir, vai edificar. Do que 10.000 palavras em línguas, que vai estar edificando o quê? O espírito dele. Não que é ruim da gente. Estou falando em questão de quê? De entendimento ao outro. A edificação do outro que está ouvindo. Para instruir o outro, do que falar 10.000 palavras. Ele desejava que os cristãos e cristãs da igreja de Corinto entendessem a relação entre fé e a razão, para que por meio dessa compreensão pudesse crescer não só nas experiências espirituais, mas também no entendimento. Irmãos, não sejam meninos do entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam o quê? Pessoas maduras. Então, esse buscar o entendimento, esse buscar, a gente tem que ser o quê? Adultos. Buscar o quê? Crescer cada dia mais e mais na palavra do Senhor. Por quê? Para a gente buscar salvar outras vidas. E principalmente a nossa, porque a salvação é individual, né? Sim. Por mais que tudo seja santo e o orgulho, eu estou sozinho nessa. Né? Então, para o entendimento, né, para o crescimento, sejamos o quê? Pessoas o quê? Maduras, crescendo cada dia mais e mais e mais. Né? Porque se a gente não crescer, né, vamos ser criança a vida inteira. Né? A gente já falamos aqui, nós vamos ficar tomando leite a vida inteira. E a gente vai o quê? Ficando fraco, né? A gente tem que o quê? Cada dia mais o quê? Acrescentando coisas na nossa alimentação. Uma criança, quando nasce, o que ela faz? Ela toma leite. Aos poucos, o que ela vai fazer? A mãe vai o quê? Vai adicionando mais coisas. Né? Ela sabe que ela vai ter que comer uma carne mais forte, mas ela usa o quê? A razão, o entendimento, o aprendizado que ela teve, que o quê? Que é colocado aqui, aos poucos. E a palavra de Deus também é assim. A nossa capacidade de aprender, a gente vai aprender para quê? Para cada dia a gente está o quê? Ficar mais forte, mais forte, mais forte, crescer na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Passar a palavra para o meu irmão agora, para ele dar continuidade. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos dar continuidade, né, no assunto de hoje, que é viver com fé e razão. E o Fernando já adiantou aqui sobre a carta 70, o sermão 70 de John Wesley, né? Nós vamos dar uma esmiuçada nele agora nessa parte da aula. E aqui fala na aula assim, ó, na matéria: em nossos dias existem pessoas com boas intenções,
que valorizam a fé sem levar muito em conta o uso da razão. Por isso, acabam enveredando pelo caminho do escândalo e do fanatismo. O culto passa a apoiar-se apenas na emoção e a razão santificada é ignorada. Da mesma forma, existem pessoas cristãs que, presas no extremo da razão, deixam o caminho da fé, da esperança e do amor e navegam por um mar de frustrações. Não conseguem responder com a fé às muitas indagações da razão. Então aqui foi falado para nós sobre a palavra moderação, né? Moderação vem do latim moderationis, que significa atitude de continuar na medida certa, né? É característica de quem evita excesso. A pessoa moderada o quê? Ela evita excesso. Quem demonstra prudência. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso, nesse meio termo, achar esse meio termo entre fé e razão. Se eu for só para o lado da fé, eu posso me tornar um extremista. Eu enxergo só as coisas espirituais e esqueço de viver as normais. Sendo que o Senhor, Ele mesmo mostrou para nós quando esteve na terra como homem, que Ele se preocupava sim com as coisas humanas. Ele se preocupava com a razão. Porque senão, quando ele foi pregar aquela multidão, Ele falava assim, não, deixa eles aí em jejum. Mas não, Ele preocupou que tinha que dar o quê? Comida para eles, né? 2 vezes que juntou a multidão com o Senhor, todas as 2 vezes Ele preocupou em dar comida para eles, né? E ainda sobejou. Então é coisa o quê? Razão. Ó, nós estamos aqui há quanto tempo? Como é que nós vamos fazer para alimentar esse povo? Isso é razão, isso não é fé. Eles estão com fome. Eles estão com fome. Ah não, pela fé essa fome vai passar. Não, Ele usou a razão naquela hora. Então, o que cabe a nós é achar esse meio termo. Porque se a gente agir só na razão também, a gente vai ser aquela pessoa carnal, né? Porque aí a gente também não crê nas coisas que não existem, que ainda estão por vir, que é a fé, né? Então, Filipenses 4:5, vamos ver o que fala lá em Filipenses 4:5, fala assim, ó. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, o Senhor está perto de quem? De quem é moderado. Seja conhecido de Deus e de todos os homens. Conhecido de todos os homens, perto está o Senhor. Então, o Senhor também, Ele conhece a nossa moderação. Então, nós precisamos ser moderados. Agora, achar esse ponto entre a razão e a fé, que é o que a gente está hoje desfrutando aqui, né? E 2 Timóteo 1:7, olha o que fala a palavra de Deus. 2 Timóteo 1:7 fala assim, ó: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E o que eu ganhei nesse versículo aqui, ó, que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas Ele tem dado de quê? De poder, para a gente ficar o quê? Forte. Tem dado de amor, para quê? Para quebrantar a fortaleza. Mas também de moderação. Para quê? Para achar o meio termo entre amor e fortaleza. Não é porque a pessoa só que é forte, ela não ama, ela age somente na força. A pessoa também que só ama e que não tem razão, o que acontece? É uma pessoa melosa, leva tudo no amor, aí as pessoas aproveitam, né? Ah, deixa ele fazer assim comigo, não tem problema, eu amo ele. Não, não é assim. Aí a palavra vem completando que precisa ter moderação. Então nós, como servos de Deus, nós precisamos achar a moderação entre a fé e a razão. Aí na época, já que o Fernando tocou no assunto do Sermão 70, fala assim, ó: na época de John Wesley, fundador do movimento metodista na Inglaterra, a situação não era diferente da de hoje. Muitos cristãos e cristãs estavam seguindo o caminho de entusiastas, né? Era uma forma fanática de servir a Deus, que ignorava toda a razão e o bom senso. Então o fanatismo o que é? É aquela pessoa que serve ao Senhor, mas ela ignora o bom senso e a razão. Ela vive só pela fé, mas viver só pela fé sem razão, você se torna extremista, você se torna uma pessoa inconveniente, né? Uma pessoa que às vezes fala as coisas de Deus, mas no lugar errado, na hora errada e na forma errada. Isso é a pessoa sem razão, né? E também em sua época floresceu o iluminismo,
que defendia a razão como o caminho mais seguro para o conhecimento e ignorava as Sagradas Escrituras e o uso da fé. Então os dois extremos são ruins. A pessoa que utiliza só a fé e que utiliza só a razão é problemático. A moderação é que devemos seguir, né? Deve prevalecer. Diante daquela realidade, Wesley escreveu um sermão com o tema da razão. O caso da razão imparcialmente considerado, sermão 70. Na perspectiva wesleyana, a razão tem a ver com afetividade, está ligada ao conhecimento dado por Deus para discernir uma realidade. O que aconteceu com Jesus diante daquela multidão que estava ali com fome? Deus Pai deu discernimento para ele. O Espírito Santo deu discernimento para ele. Ó, você está aí falando do meu reino, mas esse pessoal está tudo com fome. Né? Você pode até fazer um milagre, mas tem que alimentar esse povo. Não, ele usou a razão e falou, o povo está com fome. Sim, tem que dar de comer. Tem que dar de comer, isso é razão. E usou da fé para multiplicar o pouco que ele tinha. Né? Anda junto, né? Anda junto. Wesley entendeu que a razão contribui para o conhecimento de Deus, não sendo esse o único caminho. Na abordagem wesleyana, a razão ajuda a organizar nossa vida e a abrir os olhos da realidade sem excluir a Bíblia, a experiência e a tradição. A razão de Wesley faz parte do processo de conhecimento do reino de Deus. O sermão de Wesley nos ajuda a refletir sobre as seguintes questões em relação à vida. Porque a palavra de Deus, tudo que a gente desfruta aqui na escola bíblica, é para quê? Para ser praticada na nossa vida. A razão pode fazer alguma coisa? Aí responde, ela nos auxilia a direcionar e realizar diversas tarefas. Wesley diz que ela pode ensinar tudo o que a habilidade ou a diligência do homem tem inventado nesses milhares de anos. Nenhum homem pensante pode duvidar que a razão presta um serviço considerável a todas as coisas relativas ao mundo presente. 2. A razão pode nos ajudar na vida cristã? Então nós já vimos que na nossa vida secular, nossa vida como pessoa, a razão ajuda sim, né? Agora na vida cristã, na vida de fé, sim, por ela conseguimos sistematizar nossa fé em Cristo e nas Escrituras. Wesley nos ensina que Deus nos tem dado a razão como um guia que nos ajuda a entender o que é a fé, por meio da qual somos salvos. Qual é a natureza e a condição da justificação e quais são os frutos imediatos e subsequentes. Então é necessário que ande junto fé e razão, porque a razão, a fé, ela é direcionada, igual falou aqui, sistematizada pela razão, né? Então nós precisamos da razão, mas por outro lado eu não posso ter só razão, eu tenho que ter fé. Então nós precisamos achar esse meio termo. O que a razão não consegue fazer, a razão tem seus limites, como por exemplo, ela não pode produzir fé. Razão não produz fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Embora ela sempre seja consistente com a razão, ainda assim a razão não pode produzir fé, no sentido bíblico da palavra. Fé, de acordo com as Escrituras, é uma evidência ou convicção das coisas que não são vistas. Então, resumindo essa parte aqui do estudo, a fé sem razão, ela torna o cristão o quê? Fanático, né? Aí eu pus aqui, o irmão que tem só razão e não tem fé, ele é um espiritual teatral, né? Ele tem aquela coisa na hora ali, aquele teatro dele de fé, de razão das coisas, de Deus, mas ele não tem consistência, que é a fé, né? Então a fé sozinha é fanatismo. Você até ajuda, você até fala de Deus, mas como você não tem razão, aí você vai falar as coisas erradas na hora errada, com a pessoa errada, né? Então não, o que a fé sem razão acontece? Ela fica sem discernimento, a pessoa fica sem discernimento. Às vezes o Fernando trabalha comigo no meu emprego e eu vejo que ele está passando por dificuldade, eu quero dar uma ajuda para ele usando a palavra de Deus, mas eu só tenho fé, eu não tenho razão. O que eu faço? Fernando, se você continuar desse jeito, você vai para o inferno. Quantas pessoas que já saíram do meio de nós por causa de palavras malditas desse jeito, né?
Por quê? Porque faltou o quê? Razão, faltou discernimento, né? A razão sem a fé é humano, é fácil de nos tirar da presença de Deus. Eu tenho até razão diante dos fatos, mas eu não tenho a fé para me permanecer na presença de Deus, né? Tem um ditado que eu ouvi outro dia, que está muito falado aí no meio dos irmãos, eu achei bem verdade, né? Bem certo esse ditado, é que às vezes eu estou preferindo ter paz do que razão. Às vezes a gente tem razão, mas se você for colocar aquela razão sua em debate, você vai causar problema, vai causar intriga, vai causar tristeza, vai causar divisão entre os irmãos. Então tem hora que é preferível você ficar com a sua razão no canto, quieto, e ter paz. Né? Porque a gente tem mania, o nosso homem natural é assim, não, eu tenho razão, e bate o pé e fala mesmo, e briga e complica a situação. Agora a gente, quando vai chegando a uma certa maturidade, a gente começa a falar o quê? Não, eu prefiro ter paz do que ter razão. Ponderar, né? A ponderar. Compensa. Compensa eu falar com o Fernando isso? Não é a hora ainda, vamos deixar. Será que eu preciso falar tal coisa com orgulho nesse momento, que a coisa tá fervendo, o sangue tá quente? Não, eu tenho razão de falar com ele, ele me ofendeu, mas eu não vou falar com ele agora. Será que é o momento certo? Depois eu vou na casa dele, chamo ele pra gente orar junto, aí a poeira já baixou. Então isso é o quê? Isso é razão, né? Isso é fé, andando juntas. E o ideal, o que é? É a fé com razão, é a fé inteligente que Paulo fala, né? A fé inteligente é essa, eu tenho o Senhor, eu creio no Senhor, eu creio nas coisas de Deus, que é totalmente contrário às coisas dos homens, mas eu tenho a minha razão na minha humanidade, eu preciso colocar isso, né? Porque se eu for ver só a minha fé, eu posso gastar, então nós já tivemos até esse assunto aqui abordado, eu posso gastar muito dinheiro porque eu sou dizimista, Deus não vai deixar faltar, vai abrir as janelas do céu sobre a minha vida e vai prover tudo que eu precisar. Estoura o cartão, gasta tudo, e aí? Aí a pessoa chega a dívida para pagar o boleto do cartão, você deu o dízimo. Teve fé, mas não teve razão. Teve fé, mas não teve razão. Se tivesse as duas juntas, ele ia falar, não, eu sou dizimista, Deus me honra, mas eu não posso gastar mais do que eu ganho. Não deu nem trabalho pro devorador. Não deu nem trabalho pro devorador, ele mesmo fez a lambança, né? Então que o Senhor dê discernimento para nós, que nós possamos buscar em oração para achar esse meio termo, viver com fé e a razão. Amém? Amém. Dando continuidade aqui, né, a nosso tema aqui, fé e razão, né? Muitas vezes a gente, como o Túlio falou, o Fernando falou, a gente tem a tendência de polarizar, né? Tipo um extremo. E a Bíblia ela nos dá o equilíbrio. Amém? Então a fé e a razão, elas não se separam, né? Em si você tem que viver no equilíbrio entre os dois, tá? Que é o que a Bíblia nos ensina. E um exemplo muito comum nessa época agora, a gente vê, não sei se vocês já ouviram também, quando falou de retorno, né? Por exemplo, o retorno dos cultos, né? Você vê muita a polarização. Tem gente que, né, eu vi até debate, né, de pessoas assim, quase que brigando, né? Não, mas é um absurdo que na igreja fica fechado nessa pandemia. A gente tem que viver pela fé, porque a Bíblia fala que você vai pegar no animal peçonhento e não vai fazer mal para você. Entendeu? É aquela coisa, a fé sem a razão. Parece que a pessoa, ela não vive nesse mundo. Parece que a pessoa, ela vive no mundo, né, alienado, e aí a própria pessoa se contradiz nas atitudes dela. Por exemplo, né, a criança, né, a criança em casa deu febre, né? O que a pessoa faz? Ela corre com ela o médico. Aí a outra pode até perguntar, mas você não tem fé? Né? Você tem fé, você tem que deixar eu orar e acabou. Então é aquela polarização sem razão. E a razão justamente nos dá esse discernimento. Por exemplo, tem uma história de um pastor, que ele conta que era uma cidade interior, e era a cidade ficava a não sei quantos quilômetros do centro, e tá o pai e o filho num cafezal, capinando café,
pede café e de repente o filho passou mal. O filho passou mal, desmaiou. Ora, o que resta? O pai vai pegar essa criança e andar 3 dias para chegar num posto médico? O que o pai fez? Se ajoelhou ali, clamou a Deus, pediu a intervenção divina, aprove a Deus, né? Fazer essa intervenção e a criança foi curada. Aí a pessoa pega para o extremo e fala assim, qualquer coisa você tem que orar e não pode acreditar em médico, porque médico né? Então existe essa polarização. E a gente hoje sabe o quê? Que o mundo ela evolui. Você não vai comparar o mundo na época de Jesus e agora. O contexto é diferente, nós vivemos numa cultura diferente. Né? Nós estamos estudando aqui, por exemplo, Paulo viveu numa época em que não tinha esses recursos de hoje. E hoje nós temos alguns recursos a mais do que antigamente. E é por isso que, tipo assim, não, eu tenho que viver igual Paulo viveu naquela época. Então, a polarização. E a gente procurar esse equilíbrio, é o sermão número 70 de John Wesley que fala bem sobre isso, o equilíbrio em tudo. Você não pode ser cético a tal ponto de falar assim, não, eu estudei, eu sei de tudo, então eu sei que assim, assado e acabou. E descarta Deus. Ou, por outro lado, você não pode ser um fanático, né? E falar que não, tem que ser assim, porque o Antigo Testamento era assim e vai ter que ser desse jeito. Então, a razão sozinha também não pode produzir esperança. Aqui, quando nós falamos de esperança, entenda igual nós falamos nas aulas passadas. Esperança não é uma dúvida, esperança é certeza. A esperança é certeza. Então, eu quero dizer esperança bíblica, por meio da qual nós nos regozijamos da certeza da glória de Deus. Ele fala esperança, certeza da glória de Deus. Ou você tem dúvida de que Deus vai ser glorificado, é glorificado e sempre será glorificado. Né? Essa esperança somente pode brotar da fé cristã. Consequentemente, a razão, sendo incapaz de produzir a fé, que foi falado, né? Deve ser igualmente incapaz de produzir esperança. Tá? Então, muitas vezes a pessoa não tem esperança porque vive só da razão. E quando se esgota seus conhecimentos, né, tudo que a bagagem dele sobre algo, ele fica desesperançado, se entrega. Né? A razão também não pode produzir o amor de Deus. É óbvio, já que ela não pode produzir a fé ou a esperança por meio das quais somente esse amor pode fluir. E como a razão não pode produzir o amor de Deus, tampouco ela pode produzir o amor ao nosso próximo. Né? Que a Bíblia fala, você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo. Percebemos assim a importância desses dois elementos para desenvolvermos uma vida cristã saudável. Tá? Para melhor aproveitá-los, é importante conhecer que a fé não nos dará todas as respostas. Tá? Não é porque cremos em Deus e na palavra que entenderemos todos os fatos da vida. A Bíblia não fala, né, aquelas coisas que são, que Deus colocou para nós entendermos, nós vamos entender. Agora tem coisas que nós não vamos entender aqui. Na hora que você estiver lá face a face com Deus, você pode perguntar para Ele, né? Não é porque cremos em Deus e na palavra que entenderemos todos os fatos da vida, mas aquilo que Deus nos revela pela fé é precioso a ser praticado com o uso da razão. Deuteronômio 29, 29. Nem tudo que vivemos pela fé se explica pela razão. Quantas vezes vivemos as testemunhas de intervenções de Deus na vida sem que tenhamos como explicar? É caso, por exemplo, a pessoa tem uma doença, né? O médico fala, pode levar para casa para morrer lá, porque não tem jeito, e a pessoa volta para casa, de repente está curado, mas faz os exames, não consta nada, o próprio médico olha lá e fala, parece que tem até um termo médico, né, que eles escrevem nos prontuários, né, que parece que tem um termo assim, como se sem explicação. É uma coisa só de Deus mesmo. Né? Tem um termo técnico, né? Tem um termo. Porque muitos médicos, assim, que vivem só pela razão. Então ele vai ter um termo técnico que vai justificar aquela razão.
Mas quem anda junto com a fé e a razão vai colocar que é um milagre. Sim. Que nessa época agora da pandemia, né? Você não pode falar assim, não, eu sou de Jesus, então eu estou isento de pegar isso aí e sai por aí, né? Fazendo tudo que a medicina fala para não fazer, você vai... Fazer. Então a Bíblia fala que o sol, né, Nasce Deus pra fez para todos. Então, tipo assim, uma crise aqui no Brasil, o ímpio vai quebrar, o cristão também pode estar passivo de quebrar. Sim. Por que não? Né? E é por causa disso que a pessoa vai falar assim, você não tem fé, você deve ter andado meio no caminho errado, por isso que Deus está... E não é assim. São coisas que... só que a gente tem que entender uma coisa, Deus ele nunca perdeu o controle. Tudo tem um propósito. Se você cristão está passando por uma prova, pode ter certeza que Deus tem um propósito. Inclusive tem até um paralelo que a gente faz, né? Muito interessante, entre luta, né? Prova, ensinamento e luta. Quando o povo de Israel, quando estava no Egito ali, era uma luta, né? Era uma prova atrás da outra, né? Vivia como escravo, apanhava, levantava de manhã, trabalhava, a troca de quê? Comida. Tem muita gente hoje, né, que é cristão que vive assim. Aí ali, Deus tirou o povo ali do Egito, foi para o deserto. Deserto é lugar de quê? De aprendizado, de provação. Deus prova. E quando você não é aprovado, o que acontece? Você repete a lição. Não é assim na escola, quando você, né? Hoje eu não sei como é que está, mas assim, na minha época, primeiro ano, repetia, fazia o primeiro ano de novo. Né? Então, ali o deserto é lugar de prova. Não foi ali que Deus deu os mandamentos do povo. Né? Então, 40 dias se tornou 40 anos. É um lugar de prova. E quando o povo entrou na terra prometida, Deus falou que agora vocês vão entrar, vocês vão guerrear contra esses povos inimigos, e vocês vão tomar posse do que é de vocês. Então, tem um pastor que até fala o seguinte: se você está num lugar de guerra, bate, finca o pé, que esse lugar é seu. Esse lugar é seu. Agora, você está na luta, vamos crescer, para Deus te tirar dali, dessa situação. Você está na prova, aprende. Agora, você está na guerra, esse lugar é seu. Então, é muito interessante isso. Prosseguindo aqui, né? Não é porque cremos em Deus e na palavra que entenderemos todos os fatos da vida, mas aquilo que Deus nos revela pela fé precisa ser praticado com o uso da razão. Deuteronômio 29, né? Um exemplo que você falou aqui, deu o exemplo da pessoa que está doente, né? Aí a pessoa está doente e está orando para Deus curar. Se ela tiver só fé, ela fala assim: eu não vou tomar remédio, vou ficar aqui na cama, vou orar que Deus vai me curar. Não vou em médico, não vou em lugar nenhum. Se ela tiver fé com razão, que é a fé inteligente, que é a meta do nosso estudo aqui hoje, né, da gente conseguir passar isso para os irmãos e a gente também viver isso, o que ela vai fazer? Eu tenho fé que Deus vai me curar, mas Deus vai usar o que para me curar? O remédio e os médicos. Né? É isso, aí você ter fé e razão. Aqui, né, foi o que tu tá, uma doença incurável que desaparece, problemas insolúveis que de repente são resolvidos, causas consideradas perdidas que acabam sendo ganhas. Tudo isso pode acontecer como resposta de Deus a quem busca com fé. Pela fé que acreditamos no Deus único e trino, e por mais que tente explicar esses outros mistérios, né, da fé, a razão não dá conta. E não há nada errado em não ter explicação para tudo. Né? Porque tem gente que fica tentando achar explicação para tudo. Né? Se tivesse explicação nas coisas de Deus, ele não era Deus, né? Você Deus ia conseguir emoldurar Deus e pronto. Qual homem tem fundamento para tudo, as coisas de Deus não. O que não pode nos faltar é a fé. Ter fé não nos isenta de raciocinar, mas uma responsabilidade de nossa parte de viver a nossa vida justamente buscando a santidade e fazendo escolhas que agradam a Deus. Né? Para isso usamos a razão. Não dá para nos alienarmos
da vida só porque cremos que Deus está conosco e cuida de nós, né? Ou porque estamos com os olhos na vida eterna. Viver hoje com fé e razão, dependendo de Deus para conduzir a ambas, é sabedoria vinda do Senhor, né? Isso é sabedoria. Sim. Tem deixa eu ver se eu acho aqui. Um slogan, né, que talvez você já tenha visto, né? Mas é muito interessante e resume tudo isso aí. Fala assim: fé que pensa e razão que crê. Fé que pensa e razão que crê. É o equilíbrio. Amém. Né? Então a razão santificada por Cristo é a ferramenta necessária para a nossa condução na vida. Devemos acolher a razão como um dom precioso de Deus. John Wesley conclui seu sermão, né, 70, diz assim: eu me permito agora acrescentar umas poucas e claras palavras, primeiramente a você que subestima a razão. Nunca mais fale de maneira dura, incorreta e em tom de deboche contra esse precioso dom de Deus. Reconheça a lâmpada do Senhor, que tem sido fixada em nossas almas para excelentes propósitos. Amém? Amém. Quer acrescentar alguma coisa? Não, você falou tudo. Então, assim, o objetivo dessa aula aqui é fazer com que a gente pense um pouco, né, sobre esse equilíbrio que a gente tem que buscar, né? Como é que você tem buscado esse equilíbrio? E aqui nessa época agora é uma época propícia para você colocar em prática isso, fé e razão, né? A pandemia está aí, o vírus está aí, agora estão surgindo, né, parece que as vacinas, tudo. Como é que vai ficar o equilíbrio, fé e razão? Você vai ficar daquele, né? Não, Deus vai me curar, né? Ou eu não vou pegar esse vírus, ou você é daquele que não. Teve uma pessoa que a gente foi entregar salgado uma vez aí. A pessoa parecia sabe aqueles pessoal da NASA, né? Astronauta. Todo encapotado e veio com o dinheiro, né? O dinheiro enrolado no papel. Quase que só faltava um negocinho, um ganchinho, tá ligado? E pendurou o negócio aí pra trazer. Então assim, fica uma coisa destoada, né? A pessoa acaba não vivendo e acaba adoecendo não por causa do vírus em si, mas por causa da mente, né? Que vai ficando perturbada. Você falou só o seu comentário. A gente não tem segurança 100% nesse coronavírus. Mas nós temos a fé, né, no Senhor, que o Senhor é que vai nos guardar e vai nos proteger. Está no controle de tudo. Está no controle de tudo. Mas nós vamos agir com a razão de quê? De nos prevenir, né? Lavar as mãos, fazer usar a nossa máscara, não evitar aglomeração. Sim. Né? Nós vamos fazer a nossa parte. Cumprir a palavra, né? Cumprir a palavra. Né? Mas a gente sabe que o Senhor é que está no comando. Sim. Amém. Todas as coisas. A palavra fala que nós devemos vigiar e orar. Vigiar, eu ponho máscara, eu uso álcool, eu não evito aglomeração, né? Eu tomo algum remédio ou me alimento de alguma coisa para aumentar a minha imunidade, né? Agora eu oro, Senhor, me livra, né? O Senhor me guarde, né? O Senhor toma conta da minha vida nas tuas mãos, porque aí a gente pensa, o Senhor está me guardando porque eu não peguei Covid. Então quer dizer que a pessoa, o irmão que pegou, o Senhor não guardou ele? Começa a cair nesse né? ceticismo, né? Então não, é porque todas as coisas estão no controle do Senhor. Aprove ao Senhor eu não pegar, Fernando não pegar, o Gura pegar, ou então ele não pegar e a gente pegar. Aprove ao Senhor, mas nós devemos fazer a nossa parte, vigiar e orar, sim. E eu fico com a frase, né, que o Gura falou, fé que pensa e razão que crê. Né? E saber que nós somos eternos diante de Deus. Amém. Amém? Os avisos, né, dessa semana, o culto, né, logo mais às 19 horas, amém? E todos os dias devocional com o pastor Luiz Carlos, né, às 7 horas da manhã, culto de oração às quartas-feiras, né, 19h30, Escola Dominical Kids, né, que está sendo bênção, né, Deus abençoe, né, a vida da Camila, do Roberto, né, que tem alcançado, né, essas vidas. E a nossa escola dominical, todo domingo, às 9 horas da manhã. Amém. Dízimo e oferta. Dízimos e ofertas, né? Aqui a gente fazer esse reforço, por quê?
É aquele negócio, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho fé, você não tem fé, Deus é a obra é de Deus, então ele vai tomar conta e tal. Só que a razão também tem, nós temos gastos que estão aqui, nós estamos numa cidade que tem lei, tá? Que tem tudo. Então, assim, que nós sejamos fiéis com o Senhor, que o Senhor é sempre fiel conosco. Amém? E nós possamos estar sempre atentos, né? A estarmos dizimando e ofertando na casa do Senhor. Isso é bíblico, tá bom? Amém. Então, que tenha um bom dia a todos vocês. Deus abençoe, que essa palavra possa cair em coração fértil, possa fazer, né? Aquilo que a palavra de Deus tem, que ela não volta vazia, e que nós possamos estar logo mais à noite no culto de louvor e adoração. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus.